Imagine a escuridão absoluta, o tipo que não é só ausência de luz, mas algo vivo, que se arrasta pela sua pele como dedos gelados, sussurrando dúvidas e medos que você jurava ter enterrado há anos. Agora, imagine que isso não é um sonho, mas a realidade de uma noite comum, onde o ar fica pesado e você sente olhos invisíveis te observando do canto do quarto. E se eu te dissesse que há uma oração antiga, sussurrada por guerreiros espirituais há séculos, capaz de rasgar essa escuridão como uma espada de fogo? Você ficaria até o fim para descobrir se ela pode salvar você também? Era uma noite chuvosa de outono, daquelas em que o vento uiva como almas perdidas, e eu me encontrava sozinho em uma velha casa, herdada de minha avó, no interior de uma cidade esquecida pelo tempo. O cheiro de mofo e madeira úmida impregnava tudo, e eu, um homem comum, um professor de história que sempre ria das lendas antigas, sentia um peso no peito que não era só tristeza pela perda dela. Minha avó era devota, com rosários pendurados em cada parede e velas acesas para santos que eu mal conhecia. Mas naquela noite, algo mudou. Eu havia encontrado um antigo diário dela, amarelado e cheio de anotações tremidas, falando de sombras que andam e batalhas invisíveis. Ri no início folheando as páginas como se fossem contos de fadas. Mas então veio o primeiro sussurro. Não do vento, mas de dentro da minha mente. Uma voz rouca que dizia meu nome, me acusando de pecados que eu havia esquecido, me prometendo dor eterna se eu não cedesse. Meu coração acelerou, o suor frio escorrendo pelas costas, e eu me perguntei: seria loucura ou algo pior? Algo que minha avó sempre temera? Conforme as horas se arrastavam, a casa parecia ganhar vida própria. Portas rangiam sem toque, sombras dançavam nas paredes como se fossem figuras encapuzadas, e eu sentia uma presença opressora, como se o ar fosse sugado dos meus pulmões. Lembrei-me das histórias que minha avó contava em voz baixa, ao pé da cama, sobre São Miguel Arcanjo, o guerreiro celestial que liderava exércitos de anjos contra as forças do mal. Ela dizia que ele não era só um santo, mas um protetor feroz, com asas de luz e uma espada que cortava o véu entre o visível e o invisível. Eu nunca acreditei. Achava que eram fábulas para confortar os fracos. Mas naquela noite, com o pânico crescendo como uma onda, peguei o rosário dela da mesa de cabeceira, as contas frias contra minha palma suada, e comecei a murmurar palavras que mal recordava. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. As palavras saíam trêmulas, mas algo dentro de mim se agitava, como se eu estivesse despertando uma força adormecida. A voz na minha mente ria, zombando, dizendo que era tarde demais, que eu já estava perdido. O quarto ficava mais frio, o vento batendo nas janelas como punhos enfurecidos, e eu via formas se materializando no escuro, olhos vermelhos, garras estendendo-se para mim. Meu corpo tremia, os pensamentos giravam em um vórtice de desespero. Por que eu? O que eu havia feito para merecer isso? Era como se todos os erros da minha vida, as mentiras, as raivas contidas, as noites de dúvida, se unissem em uma entidade viva, pronta para me devorar.
Mas então veio a reviravolta que eu não esperava. No meio da oração, repetindo as linhas com mais urgência: seja nosso socorro contra as ciladas do demônio. E senti um calor sutil se espalhando pelo peito, como uma faísca em uma fogueira apagada. As sombras recuaram um pouco, hesitantes, e eu continuei, a voz ganhando força, imaginando São Miguel ali, alto e imponente, com sua armadura reluzente, erguendo a espada contra a escuridão. Lembrei-me de um versículo que minha avó citava sempre, do Apocalipse. Houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos declararam guerra ao dragão. Aquelas palavras antigas ecoando na minha mente não eram mais só letras em um livro. Eram uma arma, uma âncora. A presença maligna lutava, sussurrando promessas de poder e prazer se eu parasse, mas eu não parei. O ar vibrou como se o véu do mundo se rasgasse, e por um instante, juro que vi um clarão, uma luz dourada cortando o quarto, dissipando as formas sombrias como névoa ao sol. Meu corpo relaxou, o peso saindo dos ombros e o silêncio que se seguiu era puro, sagrado, como o alívio após uma tempestade. Aquela noite mudou tudo. Eu, o cético, tornei-me um crente no poder invisível dessa oração, não como um ritual vazio, mas como um chamado para a proteção divina, uma barreira contra o mal que nos cerca todos os dias. São Miguel não é só uma figura de vitrais, ele é o guardião que responde quando o chamamos com fé verdadeira. E se eu te contar que isso não foi só uma alucinação minha? Minha avó, em seu diário, descrevia noites semelhantes, e anos depois, descobri relatos semelhantes de pessoas ao redor do mundo. Padres, leigos, até ateus convertidos, que sentiram o mesmo poder transformador. Um trecho de uma carta antiga do Papa Leão XIII, que instituiu essa oração, fala de uma visão aterrorizante de demônios invadindo a igreja, e como São Miguel foi invocado para combatê-los. Ó príncipe da milícia celestial, com o poder divino, precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Essas palavras, reais e eternas, ecoam como um escudo. E no fim, quando a aurora raiou, com os primeiros raios de sol filtrando pelas cortinas rasgadas, eu soube que a batalha não termina nunca, mas que temos um aliado invencível. A oração de São Miguel Arcanjo não é só palavras, é uma declaração de guerra contra o mal que nos cerca, uma fonte de esperança para quem se sente perdido na escuridão. Mas e você? Já sentiu essa presença sombria à espreita, esperando um momento de fraqueza? Se isso te tocou, é porque essa história precisava chegar até você, talvez para te preparar para a sua própria batalha. Compartilhe nos comentários se já viveu algo assim, ou se essa oração já te salvou. E se inscreva no canal. Mas só se tiver coragem de enfrentar o que vem a seguir.